Olá, pessoal, eu sou a professora Ivana da Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria, e eu estou aqui hoje para a gente fazer a nossa videoaula sobre sistema nervoso, mais especificamente embriologia do sistema nervoso central e periférico somático e autônomo. Bem, vamos ter que colocar aí três elefantes dentro de Sifuca, então a aula vai ser muito telegráfica. Assim, ó, quem quiser assistir, já aviso, ver de novo essa aula em PDF com os meus comentários, é só ingressar lá no meu site, no Bionline-UFSM. É só colocar Bionline-UFSM no Google e você vai já achar e logo em seguida vai conseguir acessar esse material. No final dessa aula eu vou deixar escritinho também. Então agora, ó, bora lá que a gente tem muita coisa para ver. Vamos começar, então, relembrando algumas questões associadas à anatomia do nosso sistema nervoso, certo? Então, o nosso sistema nervoso, ele é composto pelo sistema nervoso central, que tem o encéfalo. O encéfalo são todas aquelas estruturas que a gente encontra dentro do crânio, cérebro, tronco cerebral e cerebelo, e também pela medula espinhal. Aí nós vamos ter o nosso sistema nervoso periférico, composto pelo sistema nervoso periférico somático, que são os nossos nervos, e o sistema nervoso autônomo, que vai incluir aqui o sistema simpático e parasimpático. Bom, nós vamos começar falando sobre a embriologia do sistema nervoso central, portanto, sobre a diferenciação das estruturas encefálicas e da medula espinhal. Vale lembrar aqui que dentro do nosso encéfalo, o cérebro vai ter as seguintes grandes subdivisões: o córtex, o diencéfalo, composto pelo hipotálamo e tálamo, o tronco cerebral, que vai ter as estruturas mesencéfalo, ponte e bulbo, o cerebelo. E é claro que também no nosso sistema nervoso central, nós vamos ter quem? A nossa medula espinhal. Além dessas estruturas, nós temos que chamar a atenção de que, como o sangue não vai irrigar livremente o nosso cérebro, existe um sistema de lacunas, de ventrículos, aonde se é produzido o líquido cefalorraquidiano que vai circular e vai assim conseguir levar para nosso cérebro nutrientes, vai garantir a troca de gases e de metabólitos necessários para a nossa sobrevivência e para a função desse importante sistema corporal. Bom, agora sim, vamos dar uma relembrada nos eventos anteriores que aconteceram antes da gente começar a ver a nossa neurogênese. Então, ocorreu aqui, ó, a linha primitiva, ela acabou dando origem à gastrulação, à formação das 3 camadas germinativas, aí a notocorda se diferenciou enquanto essa linha primitiva regrediu e, nesse momento, então, por sinalizações moleculares bioquímicas da notocorda, começa a formação do nosso tubo neural, que ela é regulada mais ou menos por mais de 300 genes. Ela vai começar formando uma placa e um sulco que vão se dobrar para formar esse nosso tubo, e esse processo começa aqui no meio do embrião e depois ele continua em direção à região anterior e à região posterior. Tudo isso está ainda acontecendo durante a 3ª semana de desenvolvimento embrionário e agora o início da 4ª. Enquanto vai acontecendo, então, a formação do nosso tubo neural, logo a seguir já vai ocorrer um alargamento aqui, ó, da região aonde o nosso cérebro, o nosso encéfalo vai estar se desenvolvendo e se diferenciando. E esse processo nós chamamos de encefalização. Tudo isso a gente vai ver agora aqui. Então, agora, com um pouquinho mais de calma, vamos rever todo esse processo de diferenciação do nosso
tubo neural inicialmente. Então, o tubo neural, mais ou menos no 18º dia, ele vai começar a se diferenciar. Como isso vai acontecer? Eu falei que a notocorda vai liberar sinais que vão atuar nas células do ectoderma que estão localizadas acima dessa estrutura. Aí, essas células vão se diferenciar e vão formar células colunares, enquanto que as outras do ectoderma continuam mais achatadas. A gente já vai encontrar diferenças importantes, como, por exemplo, a presença de moléculas de adesão NCAM nessa região, enquanto que no restante do ectoderma eu vou ter mais moléculas de adesão do tipo E-caderinas. Aqui, então. No nosso 20º dia, agora, ó, essas células colunares, elas se aprofundaram. E então, aquela placa neural deu origem agora a uma estrutura conhecida como sulco neural. Aqui eu vou salientar a relevância das chamadas pregas neurais, que são um conjunto de células que estão próximas ao ectoderma e que agora vão ter uma morfologia piramidal, e é elas que vão forçar não só esse aprofundamento, mas depois a fusão para que ocorra o fechamento do tubo neural. Aqui, ó, então, nessa microfotografia do embrião de galinha, eu saliento quem? Eu saliento aqui as células colunares e as pregas neurais com as suas células piramidais. Aqui também, nessa microfotografia, eu vou salientar o sulco neural e vou comentar também para vocês que, geralmente, a fusão posterior desse sulco neural para fechar o tubo neural vai começar a acontecer a partir na altura do 4º somito, que também estava em formação. Aqui, então, eu tenho um esqueminha bem bacana mostrando como é que o tubo neural vai acabar se formando, simplesmente porque as células vão mudar o seu formato. Aqui eu vou ter células mais pavimentosas, que são as células ectodérmicas, e aqui eu vou ter mais colunares e essas aqui mais piramidais. Essas estruturas, então, é que vão forçar a aproximação e o fechamento do tubo neural. Então, olhem só, mais ou menos ao redor, entre os 20º e 25º dia, esse nosso tubo se formou e ele vai começar a se fechar. Esse fechamento vai acontecer de modo mais rápido para a região anterior do que na região anterior. Até que, mais ou menos com 24, 25 dias, eu só vou ter 2 aberturas nas extremidades. Essas aberturas se chamam neurósporos. Então, eu tenho o neurósporo anterior e o neurósporo posterior. Quando esses neurósporos se fecham, então, mais ou menos com 25 dias, o neurósporo anterior fecha completamente o tubo e com 27 dias, o neurósporo posterior é que vai terminar de fazer o fechamento desse tubo. Essa diferença na velocidade de fechamento é fundamental porque vai estimular quem? A encefalização, ou seja, o alargamento e a diferenciação das estruturas encefálicas localizadas na região anterior. Aqui, ó, eu mostro para vocês, então, uma microfotografia de varredura de um neurósporo anterior, ainda aberto, e de um neurósporo posterior, também destacando que existem diferenças morfológicas entre eles. Bom, pessoal, como nem tudo são flores, né? Vamos ver algumas das malformações que estão associadas à falha no fechamento do tubo neural anterior.
Então, a primeira malformação que nós vamos falar é a chamada anencefalia. Ela vai ser mais definida como a falha do fechamento do tubo neural entre a terceira e a quarta semana de gestação, mais especificamente entre o 23º e o 26º dia, que vai resultar na ausência total ou parcial da calota craniana, incluindo aqui o couro cabeludo e parte do cérebro, certo? Geralmente essa anencefalia ela pode ter uma prevalência aí de 6 casos a cada 10.000 nascimentos. Entretanto, essa prevalência aí ela não é assim geral para o Brasil. Existem diferenças nas regiões. Bom, é importante comentar que na anencefalia a mortalidade é muito alta. Geralmente, então, nós dizemos que a anencefalia é incompatível com a vida e ela vai fazer com que as crianças sobrevivam alguns dias ou meses até. Alguns podem sobreviver por muitos anos, como nós estamos mostrando aqui, e existem casos no Brasil também que isso aconteceu. Entretanto, não é o comum. As causas da anencefalia também são ainda um pouco desconhecidas e bastante heterogêneas. Outra malformação que eu quero destacar aqui é a chamada encefalocele. Ela acontece pela criação de hérnias, do qual pequenos não fechamentos no tubo neural fazem com que haja crescimento de tecido neural adicional, meninges, enfim, que vão recobrir, então, essas estruturas, tá? Então, o que vai acontecer? Esse tipo também de malformação, ele é extremamente problemático e tem uma alta taxa de mortalidade. Geralmente, a encefalocele ocorre aqui, ó, na região posterior, mas pode ocorrer em outras regiões da nossa cabeça. Felizmente, muitas dessas alterações, dessas anomalias congênitas, podem ser, então, corrigidas cirurgicamente. Bom, mas existe um tipo também de não fechamento do tubo neural que a gente chama de encefalia, em que a cabeça do embrião fica colada, ela fica fundida com o início do pescoço e simplesmente então o feto ele sai completamente mal formado. Muitas vezes existe anencefalia associada e aí a cabeça fica para a frente. Ela é extremamente grave e geralmente é incompatível com a vida. Bem, uma das potenciais causas associadas a essas alterações do tubo neural parece ser a deficiência do ácido fólico, que é um nutriente que a gente encontra em muitos vegetais, principalmente vegetais escuros, que nem a couve, o espinafre, não é? Como a gente ficou sabendo disso? A partir de estudos que foram realizados na Inglaterra e posteriormente foram produzidos em outros países, em que mulheres com e sem intervenção do ácido fólico, né, suplementado com ácido fólico, foram comparadas e se observou que aquelas que tinham sido suplementadas apresentavam uma prevalência bem menor de anencefalia e principalmente também de espinha bífida, que é uma condição de não fechamento do tubo neural, do neuróspero posterior, que nós vamos comentar depois, quando a gente vê o desenvolvimento da medula. Aqui no Brasil, então, por conta disso, o que vai acontecer? As mulheres gestantes, elas geralmente vão ser suplementadas, né, com sulfato ferroso e com ácido fólico, para tentar justamente diminuir o impacto da deficiência do ácido fólico no desenvolvimento do embrião.
Entretanto, como a janela que causa a anencefalia e outros problemas no tubo neural, ela é muito curta, praticamente a primeira e a terceira e a quarta semana de desenvolvimento, aqui no Brasil também, ó, o governo desde 2004, ele passou a exigir uma fortificação compulsória das farinhas de trigo e milho, tanto com ferro e com ácido fólico. Então, a farinha que a gente come, ela está suplementada e com isso a gente imagina que vai ter menor risco do desenvolvimento de anomalias congênitas do tubo neural. Pronto, agora a gente já deu uma olhada como forma o tubo neural. Vale aqui, então, lembrar ó, que no momento que acontece o dobramento do nosso tubo, o nosso tubo agora já está imerso aqui no mesoderma, que vai ser super importante para a formação de várias estruturas, depois da cabeça e pescoço, e algumas das células das pregas neurais ó, permaneceram fora desse fechamento e vão agora se aglutinar e migrar e ficar no lado lateral, na lateralidade do tubo neural, e essas células são conhecidas como células da crista neural, que são muito importantes aí para a diferenciação de várias estruturas do próprio sistema nervoso. Aliás, no sistema nervoso central, então, qual vai ser o destino do tubo neural e da crista neural na formação das suas estruturas? Então, o tubo neural vai dar origem às estruturas encefálicas e à medula, e a crista neural vai estar muito associada à formação, à diferenciação do sistema nervoso periférico e também das meninges. Agora, vamos falar um pouco sobre o processo de encefalização. Como o nosso tubo neural ele fechou mais rapidamente na região anterior, essa região logo em seguida vai se alargar e vai dar origem então a 3 vesículas, a 3 grandes abaulamentos, que nós chamamos de vesículas primárias. Quem são essas vesículas? O prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Essa formação vai acontecer basicamente na 4ª semana de desenvolvimento embrionário e logo que começar a 5ª semana, essas vesículas vão sofrer nova segmentação, formando as 5 vesículas secundárias. Quem são elas? O prosencéfalo vai se subdividir no telencéfalo e no diencéfalo. O mesencéfalo, a vesícula mesencefálica vai continuar como mesencéfalo, não vai se dividir, e a vesícula chamada romboencéfalo vai se subdividir em metencéfalo e mielencéfalo. Vai ser a partir dessas vesículas que vai acontecer, então, o início da diferenciação das estruturas encefálicas. Eu destaco aqui que a encefalização vai acontecer porque assim que fecha o tubo neural, a pressão no líquido interno vai fazer com que, vai estimular as células a se proliferarem e a se expandirem. Vamos lembrar também que nesse momento o embrião se alongou, está se alongando e está se dobrando. Na medida que o nosso embrião ele vai se alongando e se dobrando e as vesículas vão sendo formadas, vão existir agora diferenças na velocidade da proliferação celular em alguns pontos dessas nossas vesículas, formando então o que nós chamamos de dobraduras ou flexiduras, certo? Essas diferenças, então, o que elas vão fazer? Olha só, ela vai fazer com que, por exemplo, haja a formação dessa dobradura chamada flexura pontina, da flexura mesencefálica e da flexura cervical. Essas dobraduras, então, é que vão depois permitir a nossa estrutura anatômica da cabeça como nós conhecemos.
Olhem só. Então, essas flexuras fizeram agora que o nosso embrião comece a dobrar um pouco mais a cabeça para frente para desenvolver as suas estruturas. Aqui, então, a gente consegue acompanhar em termos temporais como é que todo esse processo está ocorrendo nos próximos 20 dias a partir do momento que houve o fechamento do neurósporo anterior. Então, agora, pessoal, vamos ver como é que os hemisférios cerebrais eles se formam. Na quarta semana, quando ainda eu estou com o neurósporo aberto, eu começo já, logo que ele fecha, eu começo a formar, então, quem? As 3 vesículas primárias, não é? A partir, então, do prosencéfalo, eu vou segmentar, vai ocorrer uma segmentação e vai formar, então, uma região que logo também se segmenta em 2, chamada telencéfalo e a região do diencéfalo, tá? Essa região do telencéfalo é conhecida também como vesículas encefálicas e ela vai crescer porque ela vai se expandir para os lados, certo? E essa expansão lateral vai ser importante para a diferenciação depois dos hemisférios cerebrais. Então, a partir da quinta semana, aconteceu a formação aqui, do telencéfalo, ele começa a se expandir no mesmo momento que ocorre a formação das flexiduras, e aí, então, mais ou menos, a partir do terceiro ao oitavo mês, vão começar a surgir os sulcos e giros, que vão aumentar a área do córtex cerebral e o volume dessa massa cefálica, né? Então, assim, a gente consegue ver como é que o nosso cérebro vai acabar se diferenciando. Eu queria chamar ainda a atenção aqui nesse slide pelo seguinte, opa, não sei o que está acontecendo, peraí. Sobre os aspectos evolutivos do córtex. Inicialmente é formado uma região do córtex que é a mais antiga, que é o rinencéfalo, que ela está muito associada com a diferenciação, principalmente do nosso sistema olfativo, não é? E ela vai acontecer até mais ou menos a sexta semana. O córtex mais recente, que a gente chama de neocórtex, e que surgiu lá nos répteis, a sua diferenciação realmente vai acontecer a partir do terceiro e sétimo mês gestacional, e nem precisa dizer que ele é muito evoluído, esse neocórtex, na gente, né? Não só nos mamíferos, mas principalmente nos seres humanos, porque tem uma grande quantidade de área de associação que é diagnóstica da nossa espécie. Bom, então aqui eu mostro para vocês já um feto de 14 semanas, já com os hemisférios cerebrais em bastante expansão. E aí ele também, então, vale salientar que vai formar aqui os lobos do nosso cérebro, frontal, parental, temporal e occipital. Bom, no momento que esse nosso córtex está formando, esse nosso hemisfério cerebral está formando, a gente tem que lembrar que ele se forma ao redor de um canal, que é o canal do tubo lá do neurônio, não é? Bom, então olhem só, lá nesse canal, esse canal então vai acabar dando origem a 2 cavidades que a gente chama de ventrículos, que são os ventrículos laterais. Então a formação do nosso sistema vascular, ela vai começar pela formação dos hemisférios cerebrais junto com os ventrículos laterais. Essas cavidades elas vão ser forradas por uma estrutura conhecida como plexo coroide e que tem células ependimárias que vão ficar produzindo o líquido cefalorraquidiano. Então, aqui, na formação do sistema ventricular, eu chamo a atenção para vocês do ventrículo lateral.
Além desse ventrículo lateral, vai se formar o que a gente chama de quarto ventrículo, da onde ele se forma quando ocorre a flexura pontina, né? A diferenciação da flexura pontínua, vai acontecer um aprofundamento, e esse aprofundamento, então, vai originar esse canal, esse ventrículo que vai vincular esses outros ventrículos com a medula espinhal, permitindo, então, a circulação do líquido céfalo-raquidiano, certo? Bom, aqui nós também vamos falar um pouquinho agora de malformações associadas ao sistema ventricular. Existem malformações associadas ao sistema ventricular. Por exemplo, esse é o caso da síndrome Dandy-Walker, certo? Mais ou menos em torno do quarto mês vão surgir orifícios bem na placa do teto do quarto ventrículo que vão ligar esses ventrículos todos com a medula espinhal. Em algumas situações, esses ventrículos esses orifícios podem não se formar, e aí o que vai acontecer efetivamente? Vai haver uma interrupção na passagem do líquido céfalo-raquidiano entre o encéfalo e a medula. Qual é a consequência? Esse líquido vai permanecer aqui dentro do encéfalo e vai pressionar o encéfalo, que vai acabar aumentando de tamanho, causando então uma hidrocefalia. Às vezes, como a gente pode ver nessa imagem também, não é formado o cerebelo, tá? Ou grande parte do cerebelo, certo? A síndrome de Dandy-Walker, a incidência dela é 1 a cada 25 a 35 mil nascidos vivos, e eu só destaco que ela não é a única síndrome que causa hidrocefalia. Na realidade, ela é responsável por 1 a 4% de todos os casos de hidrocefalia que são relatados na literatura e na clínica. Às vezes, em alguns determinados casos, é possível fazer uma intervenção cirúrgica, que a gente chama de derivação, que é a colocação de um tubo especial acoplado no interior do crânio, e que ele é ligado, ele é drenado, esse líquido que está fazendo muita pressão, que pode causar dor, muito desconforto, ele é drenado para outras partes do corpo, que aí, então, conseguem eliminá-lo. Pronto, agora vamos falar um pouquinho sobre as estruturas que vão derivar do diencéfalo. Então, quando eu formei o meu prosencéfalo, aconteceu a formação das duas vesículas telencefálicas. Uma parte do prosencéfalo, chamado diencéfalo, se forma, e ele vai dar origem a várias estruturas, a começar pela diferenciação dos nossos olhos, do hipotálamo, tálamo, epitálamo, e também da glândula pineal e de grande parte, uma parte da hipófise. Então, o hipotálamo, o tálamo e o epitálamo, eles vão acabar se diferenciando a partir de três saliências das estruturas laterais do diencéfalo, certo? Que eu mostro aqui, certo? E aqui também a parte aqui mais dorsal vai estar associada com a formação da vesícula óptica. Agora, eu vou comentar rapidinho para vocês sobre a diferenciação da hipófise. Na quarta semana, o diencéfalo, ele vai começar numa parte dele, ele vai começar a sofrer uma invaginação em direção à cavidade oral primitiva, que a gente chama de estomoideu. Também essa cavidade, ela vai sofrer uma invaginação em direção a essa estrutura do diencéfalo. Esse abaulamento da cavidade oral é conhecida como bolsa de Ranke, certo? E ele vai agora oportunizar
que essas estruturas se encontrem para formar a hipófise. Aquelas células epiteliais que se originaram aqui da cavidade oral primitiva, elas se separam, então, ó, do epitélio de origem para formar a adenohipófise, enquanto que as células do diencéfalo que se uniram à adenohipófise vão formar a neurohipófise. Nesse momento também, essa estrutura vai estar associada à formação do nosso terceiro e último ventrículo. Bom, também podem acontecer malformações relacionadas com a diferenciação da hipófise, incluindo, inclusive, a duplicação da hipófise. É um caso raro, a pessoa nasce com duas hipófises, provavelmente porque já aconteceu a duplicação lá do estomoideu, né, daquela bolsa de Röntgen que formou a adenohipófise. Tá, então agora eu queria comentar com vocês sobre as estruturas formadas a partir do mesencéfalo. Tem muita coisa, porque o mesencéfalo é aquela área que ela permanece igual, ó, nas três vesículas, nas vesículas secundárias, e também ele continua com o mesmo nome na diferenciação final. Ela é que sofre menos modificações, a vesícula que sofre menos modificação, e vai formar uma série de inervações, colírios e tegmentos, outras estruturas cerebrais, associadas ali ao tronco, né, cerebral. Por fim, vamos comentar que estruturas e como é que vai acontecer a diferenciação do romboencéfalo. Então, o romboencéfalo era uma vesícula primária que no final da quinta semana se segmentou e formou o metencéfalo e o mieloencéfalo. O metencéfalo vai ser muito importante porque ele vai formar a ponte, que é uma estrutura do tronco cerebral, e também vai originar quem aqui, ó, o nosso cerebelo, certo? Enquanto que o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, que também faz parte do tronco cerebral. Uma malformação que pode estar associada com essa região é a malformação de Arnold-Chiari, que ela cria também uma hérnia que muitas vezes é incompatível com a vida, certo? Por quê? Porque ela comprime aqui, ó, o canal vertebral, pode dar uma série de sintomas, dor de cabeça, fraqueza, alterações de sensibilidade, e aí dependendo do grau da compreensão e quando ela foi detectada, que às vezes é detectada só no adulto, então é necessário fazer uma cirurgia. Bom, pessoal, então essa aqui, ó, é a visão geral, super telegráfica do que acontece ao longo da encefalização e a diferenciação dos tecidos. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre a diferenciação e organização do próprio tecido nervoso. Como é que acontece a neurogênese, como é que os neurônios são formados e também as células da glia. Então, vem comigo. Então, pessoal, como nós sabemos, o nosso sistema nervoso vai ser formado não só por neurônios, mas também por células de apoio, que são conhecidas como células da glia, que é o caso dos oligodendrócitos, micróglia, astrócitos, ependimócitos e células de Schwann. Pois bem, então, quais são as principais etapas que levam à neurogênese? Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a diferenciação dos neurônios. Em primeiro lugar, as células, a partir do tubo neural, vão ter que proliferar. Essa proliferação ela é assimétrica e muitas dessas células vão migrar, certo? E essas migrações vão acontecer com os auxílios dos astrócitos.
Logo a seguir, nós vamos ter os processos de diferenciação neural, que vão formar os diferentes tipos e grupos de neurônios do nosso sistema nervoso. A partir daí, as sinapses, a sinaptogênese, que são as relações que vão ser estabelecidas entre os neurônios, elas também vão se diferenciar. Muitas vezes, logo que começa a neurogênese, existe uma grande quantidade de células nervosas, certo? Uma parte delas vai acabar sendo induzida à apoptose. Mesmo assim, mesmo que haja essa morte, muitos dos neurônios eles ficam ali, permanecem ali, eles não estão funcionais, e se ocorrer alguma lesão, algum estímulo, eles podem acabar sendo acionados e são responsáveis, então, pela nossa neuroplasticidade. E aí, por fim, a última etapa vai ser a mielinização daquelas células, daqueles nervos, não é, que vão precisar ter uma resposta mais rápida, e é importante aqui já chamar a atenção que no sistema nervoso central a mielinização vai ser feita pelos oligodendrócitos, enquanto que é no sistema nervoso periférico que a mielinização vai acontecer via células de Schwann. Então, olhem só, pessoal, eu estou aqui mostrando esse pequeno vídeo só para vocês entenderem que todo esse processo é altamente complexo e todo ele vai estar ocorrendo a partir dessa simples camada de célula que forma o neuroepitélio inicial, que é o nosso tubo neural, certo? Para entender um pouquinho mais esse processo, vale a gente lembrar que o nosso tubo neural, quando se formou, ficou imerso no mesoderma paraxial, que vai ser relevante aí para a formação de algumas estruturas. Então, na neurogênese, em primeiro lugar, eu tenho aqui o meu tubo neural, ele é formado por uma única camada de células ectodérmicas pseudoestratificadas, que eu conheço como neuroepitélio, tá? E agora, olha só, o crescimento dessas camadas todas e a migração vai estar acontecendo para o interior lá do mesoderma. Agora os cachorros do vizinho resolveram latir. Bom, azar, vamos continuar nossa aula. Então, a partir das células do tubo neural, que são células-tronco ricas em filamentos de vimectina e nestina, vão ser produzidas duas linhagens celulares. A linhagem dos neuroblastos, que vai se formar entre a 8ª e a 22ª semana e vai dar origem aos neurônios, e a linhagem dos glioblastos, que vai acabar dando origem às células da glia. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a neurogênese. Então, aquele neuroblasto que foi formado, a gente diz que ele é apolar, ou seja, é uma célula mais arredondada, que nem nós estamos vendo aqui. Essa célula agora, ela vai começar a ter maior quantidade de produtos como a neurogenina 1 e 2, e menor quantidade de nestina, certo? A partir dela começa a diferenciação, formando inicialmente o neuroblasto bipolar, que tem dois prolongamentos citoplasmáticos opostos. Esse neuroblasto bipolar agora vai formar finalmente o neuroblasto unipolar, que vai finalmente então dar origem ao neurônio, no qual aquele prolongamento maior vai acabar formando o axônio e os bem menorzinhos, que quase não aparecem, os dendritos. Então, pessoal, olhem só, aqui eu apresento para vocês um esquema geral de como é que se dispõe os nossos neurônios a partir
da zona ventricular, a zona ventricular porque aqui assim é a lacuna, né? Aí eu vou formar meus neuroblastos, depois eles vão começando a crescer, a se diferenciar, a migrar e a se reestruturar para formar as diversas zonas histológicas que a gente observa no nosso córtex, principalmente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a gliogênese, ou seja, a formação das células da glia, tá? Ela vai iniciar logo após que começou a neurogênese. As células progenitoras, elas vão agora produzir um fator de desenvolvimento da glia, que a gente chama de GFAP, e também agora vão diminuir a produção da anestina, certo? Então, a partir daí, vai ser possível formar o glioblastoma, que vai dar origem aos oligodendrócitos e aos astrócitos, que geralmente vão ocupar a zona intermediária e marginal ali do tecido nervoso. Aqui desse lado, então, eu só destaquei a existência de vários tipos de induções da gliogênese, com destaque, então, ao GFAP, né? Nesse processo. Bem, vamos falar então um pouco sobre a mielinização dos neurônios do sistema nervoso central. Quem vai ser responsável por essa mielinização vai ser os oligodendrócitos, que vão derivar então de neurônios precursores e que têm uma diferenciação mais tardia. Por exemplo, lá na medula espinhal, a mielinização vai começar no segundo mês de gestação, enquanto que no sistema nervoso central, o oligodendrócito vai iniciar a sua mielinização dos neurônios só no terceiro trimestre e vai continuar durante o primeiro ano até que as fibras se tornem funcionais. Bem, então, agora eu quero falar um pouco sobre a citomorfogênese de uma célula especial, que são as micróglias, que têm função imune. Essas células, elas não vão ser derivadas nem da crista neural e nem do tubo neural. Elas vão ser derivadas das células do saco neural, que migraram lá para a medula vermelha e que formaram, então, um progenitor mieloide, que é similar ao monócito, que migra ao longo da embriogênese lá para o sistema nervoso central, e aí sim se diferencia em micróglia. Então, a micróglia é considerada macrófagos do sistema nervoso, eles ficam aprisionados lá, eles nunca mais saem, mas que tem uma função similar. Então, pessoal, aqui é o resumão da neurogênese e da gliogênese, certo? Olhem só. Então, a partir do meu neuroepitélio, do tubo nervoso, eu vou ter a formação da neurogênese através da diferenciação dos neuroblastos até neurônio, das células da glia a partir do glioblasto, também vai ter a diferenciação das células ependimárias, que vai formar o plexo coroide e vai ficar produzindo o líquido cefalorraquidiano, e do mesênquima, né, que migrou, vai vir a micróglia. Tá. Juro que eu já estou quase no fim. Eu sei que já passou 41 minutos. O que eu vou fazer, né? Vamos falar um pouquinho aí de malformação, então, associada à mielinização do sistema nervoso central, principalmente relacionados com os oligodendrócitos. Olha só, aqui eu quero mostrar para vocês uma condição que a gente chama de hipotireoidismo congênito ou cretinismo, que na real está associada à perda da função parcial ou completa da tireoide ainda lá na embriogênese. Pode ter também hipertireoidismo depois, o outro, mas esse aí é o congênito que a gente está falando. Ele tem uma prevalência de 1 a 1.500 pessoas a cada... não, uma pessoa a cada 1.500 ou 4.000 nascimentos, conforme a região do mundo que a gente estiver falando, acomete mais as mulheres,
e a maior parte das vezes a causa é desconhecida, certo? Ela vai ter várias alterações, como retardo mental grave, falência de crescimento, distúrbios neurológicos, entre outros. Com certeza é considerado o tipo mais comum também de deficiência mental, mas que é passível de prevenção. O hipotireoidismo, então, ele vai ter um papel decisivo no desenvolvimento dos oligodendrócitos e na mielinização dos neurônios, né? E aí esse atraso é que vai induzir esse quadro de retardo. Por isso que eu trouxe essa temática aqui, e também eu só gostaria de salientar que a condição do hipertireoidismo congênito é um dos testes associados aí ao teste do pezinho. Bom, agora que a gente falou sobre tudo isso, vale novamente relembrar que aqueles lugares, os ventrículos, não é? Aquelas cavidades, elas vão ser se diferenciar, não é, em células epidimárias, vão ter essas células epidimárias que vão ficar, então, produzindo o líquido céfalo-raquidiano. Agora, rapidamente, vamos ver um pouco sobre a diferenciação da medula espinhal, que é aquela estrutura do sistema nervoso central que conversa, não é, com a periferia do nosso corpo e que faz, então, também a relação entre o nosso sistema mais complexo, que está dentro do encéfalo, com a periferia. A diferenciação da medula, ela vai acontecer aqui, eu só estou chamando a atenção das suas estruturas anatômicas, ela vai acontecer do seguinte modo, eu parto do princípio que vocês conhecem tudo sobre a anatomia aí da medula, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que ela vai estar, ela vai acontecer. Então, a medula primitiva, nós tínhamos o tubo neural e essa medula primitiva agora, olha só, ela vai ser composta inicialmente por placas de células que nós chamamos placas alares e placas dorsais, tá? Então, as placas alares são precursoras dos corpos dorsais, do corno dorsal, e é para onde ingressam os axônios dos gânglios sensitivos. E a placa basal, ela vai ser precursora dos cornos ventrais da medula, onde vai conter numerosos neurônios multipolares motores. Na medida que que a medula vai se diferenciando, o canal central vai sendo bastante reduzido. É importante também comentar que muito dessa diferenciação da medula vai ser estimulada pelos genes que nem o SHH e o BMPS produzidos pela própria notocorda. Algumas malformações, então, associadas ao não fechamento do tubo neural posterior que se relacionam com a medula espinhal. A espinha bífida. A espinha bífida, com certeza, é a malformação mais prevalente, uma das anomalias mais prevalentes do tubo neural, e a mais comum, o tipo mais comum é a chamada meningocele. Mas, na realidade, existem outros tipos, outros dois tipos. A espinha bífida oculta, que ela é a forma mais leve, e a mais grave, que é a mielomeningocele. Eu também gostaria de chamar a atenção que, às vezes, esse não fechamento, que ele pode expor a medula, ele não precisa ocorrer só na região bem posterior, pode ocorrer em outros locais do tubo neural. Poxa vida, hein, pessoal? Olha, por mais que eu me esforce, é muito difícil a gente falar menos que 45 minutos sobre tudo isso. Então, agora vem comigo para a gente ver como é que forma o sistema periférico. Juro que é mais rápido. Pois muito bem, o nosso sistema
nervoso periférico, ele vai ser composto basicamente por nervos sensitivos e motores e também por glândulos, que são conjuntos de neurônios localizados fora do sistema nervoso central e que aglomeram e têm uma determinada função. Geralmente eles são, então, bem circulares. Dentro do nosso sistema nervoso periférico, então, eu posso dividir ele em sistema nervoso somático e autônomo. O sistema nervoso somático está mais associado ao nosso controle voluntário, enquanto que o sistema nervoso autônomo está mais associado ao controle involuntário das nossas musculaturas. Aqui, então, eu chamo a atenção que os nossos nervos, eles geralmente são feixes de fibras nervosas que vão estar envolvidas por tecido conjuntivo. E eles é que são responsáveis, como vocês sabem, pela transmissão do impulso nervoso entre o sistema nervoso central e os órgãos periféricos. Existem, então, os nervos cranianos, 12 pares, que vão inervar as estruturas da cabeça e pescoço, e os nervos espinhais, 31 pares, que vão inervar o resto do nosso corpo e que partem a partir da medula espinhal. Como é que se dá a embriologia do sistema nervoso, então, somático? Basicamente, os nossos nervos vão se originar de células da crista neural, que migram e derivam e formam os nervos sensitivos, gânglios sensitivos, craniais e espinhais, intramurais, a bainha conjuntiva dos nervos e as células de Schwann. Então, a gente pode dizer que todas as células sensoriais do sistema nervoso periférico são derivadas da crista neural, com exceção do gânglio vestíbulo coclear, tá? E os 12 pares de nervos cranianos, eles costumam se formar a partir da 5ª e a 6ª semana da embriogênese. Falar um pouco agora, então, sobre as células de Schwann, que vão ser responsáveis pela mielinização dos nervos periféricos. Elas todas são derivadas da crista neural e a mielinização vai acontecer entre o segundo e o 5º mês de gestação. Ao contrário do sistema nervoso central, as raízes motoras é que se mielinizam antes do que as sensitivas. Como vai acontecer essa mielinização? As células da crista neural, elas se expandem e elas vão formar as células precursoras das células de Schwann, que agora vão abraçar aí algum axônio. E logo em seguida, elas vão começar a dar voltas nesse axônio com a sua membrana plasmática, produzindo assim um isolamento elétrico. Então, esse isolamento elétrico que forma as células de Schwann madura, ela é dada justamente por esse envoltório de células de Schwann. Um axônio pode ter várias células de Schwann mielinizando ele conforme for a necessidade. Olha só que bonitinho aí. Rapidinho um filmezinho. Mostrando, então, as células de Schwann se formando, tá? Que elas são super importantes, ó, para o potencial de ação, então elas vão se enrolando, basicamente enrolando, vai crescendo a sua membrana plasmática e ela vai se enrolando, certo?
Então, aqui ó, eu começo a destacar para vocês também, com tudo isso, que as primeiras atividades reflexas que o nosso embrião vão ter vão ser identificadas a partir da 6ª semana da gestação, com reação ao toque perioral e com uma flexão contralateral do pescoço. O início do 3º mês, o feto já responde ao estímulo tátil de toda a superfície do corpo, exceto as costas e o topo da cabeça. E ao final do 4º mês, executa movimentos, sendo inclusive capaz de segurar um bastão de vidro. No 6º mês, aparece o reflexo da sucção. Tá, pessoal? Eu tentei fazer essa aula mais curta, mas não deu. Então, igual, vamos lá, que nós já estamos quase no fim. Vamos falar um pouquinho de malformações do sistema nervoso periférico somático. O que é isso? Existe sim, e é bastante complicado. Tá, então vamos falar de uma malformação chamada neurofibromatose ou doença de von Recklinghausen. Ai, sei lá como disse o nome. Bom, ela pode ocorrer 1 a cada 3.000 nascidos, é uma doença geralmente de ordem genética, e um tipo que é a neurofibromatose 1, NF1, ela está relacionada com uma mutação no gene da neurofibrina, lá no cromossomo 17. Atenção que pode ter outras mutações relacionadas com a neurofibromatose, certo? Ela vai ocasionar, nesse caso, a perda parcial ou total da produção dessa neurofibrina, e isso simplesmente vai afetar a formação do nosso sistema nervoso periférico, causando então neurofibromatomas cutâneos, que são tumores benignos, constituídos por células de Schwann misturado com fibroblastos e mastócitos, tá? A gente pode ter vários tipos de neurofibromatose, e a classificação, então, permite pelo menos 3 grandes conjuntos, que são os cutâneos, subcutâneos e plexiformes. A forma cutânea é a mais comum e a mais leve. Vejamos, ela é a mais prevalente aqui, ó, e ela forma, então, essas tumorações que são conhecidas como mancha café com leite. Uma criança lá que tem 5, 6 dessas manchas já com 1 ano de idade, ela é uma forte candidata a ter essa malformação. O drama todo é que ela pode causar tumorações muito grandes, neurofibromas que podem causar, assim, ó, fortemente problemas estéticos, também pode ocasionar o que a gente chama de nódulos de Lisch, que são esses pequenos hematomas, amartomas pigmentados da íris, certo? E então o caso é bastante complicado, tá? E aí volta e meia tem que retirar a maior parte dessas tumorações, mas elas voltam a crescer porque é uma doença genética. Oba, 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 o último sistema para a gente falar, o sistema nervoso autônomo, que está relacionado às atividades simpáticas e parasimpáticas que coordenam aí o nosso metabolismo, repouso, digestão, luto e fuga, entre outros. Então, geralmente o nosso sistema nervoso autônomo vai funcionar com esse tipo de inervação. Eu vou ter o sistema nervoso central, um gânglio autônomo e um tecido alvo. Portanto, eu tenho um neurônio pré-ganglionário e um pós-ganglionário. Bem, geralmente o sistema simpático e parasimpático funcionam de modo antagônico. Por exemplo, enquanto que o sistema parasimpático é responsável pela contração da pupila, o simpático vai dilatar a pupila, e assim sucessivamente, né? Então, geralmente eles têm ações antagônicas. Então,
como é que acontece a embriogênese do sistema simpático? Células da crista neural, elas vão formar cadeias aqui, ó, paralelas à medula espinhal, que são de gânglios simpáticos, que começam a se diferenciar a partir da quinta semana, vão se originar na região torácico-lombar, aqui mais para baixo, e eles vão ser constituídos de pares de massas celulares, que são os gânglios, que estão localizados dorsolateralmente em relação à aorta, e eles são ligados por troncos sinápticos. Então, eles formam uma cadeia ganglionar. Já o sistema parasimpático também vai ser formado por gânglios, também se originam das células da crista neural e principalmente nas regiões craniais e sacrais, e eles formam esses gânglios muito próximos das estruturas que estão inervadas. Eles não estão, então, não existe uma cadeia ganglionar que nem o parasimpático, mas isso vocês vão aprender melhor lá na anatomia. Aqui, importante guardar derivam das células da crista neural. Malformações do sistema nervoso periférico. Existe? Existe. Vou dar um exemplo, tá? A síndrome de Horner é uma condição rara em que em uma das vias houve uma interrupção da via simpática, não houve a formação da via simpática entre o hipotálamo e até o olho, e isso causa então uma heterocromia da íris ou uma pitose e miose, né? Um dos olhos são mais caídos. Por que vai acontecer a heterocromia da íris? Porque quando não existe a formação dessa via simpática, como os melanócitos que dão cor para os nossos olhos, eles são estimulados por essa via, não existindo, eles não vão migrar lá para o olho para poder dar a cor do nosso olho. Qual é o resultado líquido disso? Um olho pode ficar diferenciado do outro, porque esse aqui, então, não tem melanócito. Oba, terminei. Coloquei, ó, os 3 elefantes dentro de um suca. Tudo bem, 60 minutos. Só quero lembrar para vocês que, se vocês querem essa aula em PDF com as anotações, anota aí, ó, www.bionlineufsm.com para os meus alunos. Vale assistir a aula, vale ver o PDF e vale responder lá as questões de estudo dirigido. Beijo, até a próxima.